em espírito e em verdade. Eu sou o pastor Lucas, eu quero cumprimentar você que está acessando ao nosso canal aqui pela primeira vez, bem como também a você que está sempre nos acompanhando. Espero que você esteja tirando o maior proveito do estudo que nós temos feito, da lição, como propriamente da própria palavra de Deus. Eu quero convidar você que chegou aqui pela primeira vez para que você se inscreva em nosso canal e ao mesmo tempo ative o sininho das notificações, ou seja, é só apertar mais uma vez o botão de se inscrever e que também você compartilhe este canal com seus amigos. Tendo em vista a nossa ideia básica de adoração que nós começamos a ver desde o início, de que nós não temos como permanecer neutros em relação a um dos mais memoráveis encontros que Jesus teve com a mulher samaritana, ou com a mulher no poço de Sicar, ou com a mulher no poço de Jacó. Como você preferir, a mulher é a mesma e o poço é o mesmo. E esse é uma das narrativas mais maravilhosas acerca do encontro de Jesus com uma pessoa. Geralmente, os encontros com Jesus que Jesus tinha com estrangeiros acabaram ficando para a história. Eles demonstraram uma fé que não era encontrada entre o próprio povo de Deus. Veja, eu não estou querendo dizer que fora do povo de Deus que existe fé genuína e que o povo de Deus necessariamente, com o passar do tempo, entrou em apostasia. Às vezes pode acontecer isso, como aconteceu em alguns períodos de uma história um pouco mais recente nossa, mas não é uma regra necessariamente, porque depende de decisões pessoais. Jesus entrou com aquela mulher em relação a um assunto relacionado à adoração, que é justamente o que a mulher estava argumentando. Após ter falado algumas coisas em relação à resposta que deu a Jesus, quando Jesus havia dito, olha, você já foi casada 5 vezes e o que você está vivendo junto agora, você nem casada com ele é. Então ela responde, nossa, eu vejo que és profeta, né? Então eles foram ampliando o assunto. Então primeiro começaram com assuntos ali do cotidiano. Jesus estava com sede, ela veio buscar água. Então começou ali a conversa e com o passar do diálogo, com o decorrer do diálogo, a conversa foi sendo aprofundada. Até que chegou um momento em que a mulher disse a Jesus, porque ele havia falado que a respeito da água viva e alguns outros elementos que são importantes para esta história. Então a mulher diz a Jesus que vocês dizem que é em Jerusalém que se deve adorar, mas nós adoramos a Deus aqui nesse monte onde eles estavam próximos ali. Então existiam 2 lugares de adoração. Os judeus criam que o lugar certo de adoração era Monte Moriá, onde estava o templo. Entretanto, os samaritanos criam que não é esse, esse monte ali, o monte da região da cidade de Samaria. Então, ao invés de Jesus escolher um dos dois, ele poderia ter escolhido o Monte Moriá, né? Afinal de contas, Deus havia instruído Abraão para sacrificar Isaac lá, e foi exatamente nesse mesmo lugar onde Isaac foi sacrificado que o templo foi construído. Então, Jesus poderia ter dado preferência, afinal foi ele que ordenou tudo isso. Mas ele não deu preferência nem para um nem para o outro. E quando ele foi se apresentar a posição sobre esse assunto, ele diz: vai chegar um momento em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai, porque o Pai busca que o adorem em espírito e em verdade. É assim
que devem ser os tais que Deus busca para que o adorem. Veja, é importante que você entenda que Jesus não estava necessariamente com essa afirmação rejeitando nem mesmo a ideia dos lugares de adoração. Entenda também que a ênfase de Jesus não estava nisso. Quando Jesus disse nem nesse monte, nem em Jerusalém, ele não estava dizendo que é incorreto ou se tornou pecaminoso ter um local de adoração a Deus. Não, muito pelo contrário. Ele está falando sobre o modo de adoração. Quando diz que nós precisamos adorar em espírito, quando ele disse isso, ele estava falando do amor a Deus, a nossa experiência com Ele, o nosso relacionamento pessoal, que geralmente envolve as decisões, as emoções, os sentimentos. E também quando fala em verdade, é que nós precisamos ter um conhecimento correto sobre a pessoa de Deus, de quem Ele é e o que Ele exige de nós. Então, também existe uma doutrina envolvida. Então, quando Jesus fala da verdade, aqui está em minhas mãos a verdade. Então, é necessário que nós tenhamos tanto relacionamento com Deus, quanto com as doutrinas da palavra de Deus. Inclusive, por esse motivo que quando nós pregamos, nós não apenas apresentamos só argumentos racionais. Nós precisamos também falar ao coração, fazer aplicações, apelos às pessoas. É esse tipo de pessoa que Deus busca para ser seu adorador, que o adore em espírito e em verdade. Jesus não estava rejeitando os locais, mas sim enfatizando o sentido da adoração. Amanhã nós continuaremos então nosso estudo. Que Deus abençoe você, um ótimo dia e até amanhã, se Deus assim permitir.